de 2022 e nós já estamos aqui com o prefeito de Campinas, Dário Saad, que encerra esse ano, segundo ano à frente da administração aqui de Campinas. Prefeito, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia a todos os amigos ouvintes da Bom, bom dia, volta esse ano bom dia, prefeito. Vamos falar que você está tentando fazer discriminação de gênero aí. Prefeito, bom, vamos começar com uma questão que eu já tenho até perguntas aqui de ouvintes, que é a área da saúde. O senhor é médico e toda vez que um ouvinte manda alguma demanda falando sobre a saúde, ele diz assim, mas o prefeito é médico, ele tem que ter mais sensibilidade em relação à solução dos problemas. Ainda, por exemplo, eu tenho um ouvinte aqui, o Antônio Donizete, que ele diz assim, olha, minha nora fez uma consulta no posto de saúde da Vila IP e foi pedido um exame. No entanto, na hora de marcar esse exame, as atendentes disseram que seria melhor ela pagar para fazer na clínica da cidade, porque pelo SUS ia demorar mais de 1 ano e meio. Aí ele pergunta, até quando vamos ter que aguentar isso? Então, eu usei o exemplo desse nosso ouvinte para que o senhor possa explicar, porque assim, a gente sempre tem reclamação de demora de consulta, de exames. O que o senhor tem feito para poder resolver esse problema, porque o senhor veio com a pandemia, com um monte de gente na fila de espera, e o que o senhor tem feito para resolver esses problemas aqui, como desse ouvinte? Bom, Rose, primeiro, dizer que na pandemia, 2 anos não foram feitos exames de alta complexidade, e infelizmente, a maioria do período da pandemia, nesses 2 anos, as consultas e especialidades foram suspensas por conta da pandemia. Então, um sistema que já vinha, que historicamente era um sistema com bastante demanda, com muita pressão de demanda, com muita gente, com filas, 2 anos ficou sem atender. Esse tipo de exame que o nosso ouvinte falou foi suspenso durante 2 anos. Consultas com especialidades suspensas durante 2 anos. Então, você calcula um sistema de saúde que já vinha pressionado e com filas, 2 anos para de fazer procedimentos de cirurgias eletivas, para de fazer exames mais complexos, para de atender essa consulta com especialista. Isso vem esse rebote pós-pandemia. A gente tem feito bastante coisa, nós ampliamos, só para você ter uma ideia, quase 1.000 exames de ultrassom por mês que a gente fez através dos novos contratos. Nós ampliamos o número de médicos, nós fizemos um sistema de credenciamento que está dando cobertura para médicos que estão em licença médica mais prolongada. Então, nós estamos fazendo uma série de ações. Era um sistema, Rose, que essas críticas que você está fazendo aqui, infelizmente, existia há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Historicamente pressionado. 2 anos você para com essas questões para dedicar à pandemia, aumenta a pressão ainda. Então, nós estamos sobrevivendo com essa situação e tomando e fazendo o possível para atender a demanda. Prefeito, eu já vou passar para a cena, tem uma crítica da oposição em relação à terceirização que o senhor tem feito, principalmente nos prontos atendimentos. Como que o senhor vê essas críticas? Como que está a solução? Está dando certo ou não? Rose, eu vejo a crítica como uma posição ideológica. Ideológica. Primeiro, que falar que a pessoa que é terceirizada é um cidadão de segunda categoria comparado com a pessoa que é concursada. Segundo, que a própria oposição, quando teve no governo, lá no governo Hélio, fez a terceirização do Ouro Verde. O Ouro Verde não é tocado com nenhum funcionário público. Então, quando lá o vice do Hélio era do PT, o Ouro Verde era terceirizado. O maior hospital que nós temos em Campinas. Segunda coisa, pergunta para a população do Campo Grande que usa a UPA do Campo Grande. Não tinha pediatra, desde quando o doutor Hélio fez a UPA do Campo Grande, não tinha pediatra no final de semana. As mães que levavam filhos doentes na UPA do Campo Grande, não tinha pediatra de sábado, não tinha pediatra domingo. Hoje é a equipe completa funcionando. Então eu respeito, quando a crítica é ideológica, a gente vai tratar no campo ideológico. Agora, na assistência, pergunta para a população que vai na UPA do Campo Grande no sábado à noite com criança doente, se ela quer que volta o sistema de gestão anterior. Então a gente precisa falar a verdade, quer dizer, a oposição tem a sua linha ideológica, defende. Agora, quando foi governo junto com o doutor Hélio, o vice era do PT, por exemplo, o Ouro Verde foi terceirizado, que é a maior unidade de saúde que nós temos. Então, precisa parar com essa questão, quer dizer, falar a verdade para a população.
Agora, quer voltar a UPA do Campo Grande na gestão como era nos últimos 10, 12 anos, 15 anos, que não tinha pediatra de final de semana? Então a verdade é essa, nós temos tido posturas, e o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, prevê parcerias, prevê contratação de serviços, prevê tudo isso que nós estamos fazendo. Tanto que quando o Hospital Ouro Verde foi feito, foi terceirizado. Ou através da OS, que era, na época, a OS anterior. Não era a Vitale, não. Era a SPDM. Era a SPDM, depois a Vitale. Agora não tem mais um sistema de OS no Ouro Verde com gestão total. Agora os contratos são separados, tudo. Então, assim, serviço de saúde tem alguns que funcionam com servidor público muito bem, mas tem outros que funcionam melhor com serviços através de parcerias. No campo ideológico eu também não gosto, não tenho paciência dessa discussão interminável. Eu acho que o serviço público não tem a garantia de ser ótimo e o serviço privado também não tem a garantia de ser ótimo. É preciso ter uma gestão boa e vigilância, né? Fiscalização, e aí... Mas, Sena, como que nunca se conseguiu colocar pediatra no final de semana na UPA do Campo Grande? Então, é isso que eu pergunto. Era problema de gestão. A oposição, por exemplo, eu respeito, eu fui vereador, eu não estou dizendo, desrespeitando nenhuma fala de oposição. Só que é o seguinte, você prefere que não tenha pediatra nem sexta, nem sábado, nem domingo e mantenha um serviço com um servidor público direto, ou você faz um processo de terceirização, de trazer o parceiro para tocar e passa a ter pediatra no final de semana? Pergunta para a mãe que leva o filho doente no sábado à noite. Pergunta para a mãe que leva o filho doente no sábado à noite. Agora, prefeito, uma questão da terceirização que todo mundo reclama é sempre a questão da fiscalização, né? Como o senhor terceirizou o RH, que foi o RH que o senhor terceirizou, como que está a fiscalização para garantir que o que o senhor está pagando efetivamente está sendo colocado? Porque no Ouro Verde houve pagamentos de exames que sequer foram realizados. Naquela época anterior. Então, a gente tem sempre essa preocupação em relação à fiscalização. Primeiro que o RH ele é muito mais fácil de fazer o controle. Porque lá na UPA do Campo Grande, por exemplo, quem faz a compra dos medicamentos, continua tudo a rede Mário Gatti, medicamentos, a infraestrutura da UPA. Agora, RH é ali, tem que ter 5 médicos, não tem? Vai descontar da empresa, vai descontar do parceiro. Tem que ter 10 enfermeiras, não tem? Vai descontar. É notificada, ela pode ser trocada por outra. Então, assim, nesse caso, eu não acho que a terceirização resolve tudo. Mas também não acho que você deve ser contra isso. Eu acho que primeiro veio o interesse da assistência e do atendimento ao público. Prefeito, tem uma questão que é a telemedicina, que o senhor disse e prometeu na tua campanha, de que nós teríamos aqui em Campinas a telemedicina, porque ajudaria, inclusive, a desafogar o serviço básico de saúde, até, às vezes, a própria emergência, porque o pessoal tem uma febre. Já temos, né, Rosa? Como que está? Está indo muito bem. Nós temos a teletriagem em alguns centros de saúde funcionando já há alguns meses. Tá? E a empresa de telemedicina está em processo dos 90 dias de implantação da plataforma. Eu estou falando desse outro, não da plataforma. Da plataforma mesmo. Isso, não, já está instalando. E como que vai funcionar isso para o usuário comum? Por exemplo, Rose, eu tenho febre e quero ter o atendimento. Como que vai ser? Vai ser por etapas. Por exemplo, o primeiro passo da implantação do programa vai ser substituindo o sistema de teletriagem que nós estamos fazendo como projeto piloto. Aí vem a plataforma oficial. Porque a plataforma que nós compramos através de licitação, ela permite a integração já no prontuário do paciente do SUS. O problema da telemedicina da Secretaria de Saúde, nossa, da rede pública, é que ela tem que integrar ao prontuário eletrônico. Não é simplesmente um sistema que o médico conversa com a paciente ou com o paciente. Tem que estar integrado no sistema de prontuário eletrônico, aquela consulta é registrada. Então, esse processo está sendo implantado. E vai começar através da teletriagem nas unidades básicas de saúde, que já está acontecendo. Bom, eu queria voltar um pouquinho naquele ouvinte, o primeiro ouvinte, Rosa, que tinha falado sobre a questão de exames, né, de especialidades, consultas que estão demorando lá 1 ano. O prefeito Dário Salles deu uma explicação que eu considero convincente, que teve um represamento durante todo o período de pandemia, que não se fez esse tipo de procedimento, e agora soma-se esse pessoal represado com os novos casos. Mas eu queria saber, prefeito, se existe lá dentro do ambiente lá da Secretaria da Saúde, se existe um diagnóstico de quando isso deve se normalizar, se existe essa previsão, pelo menos. Walter, durante o ano de 2023, há a previsão
de melhorar muito a questão das filas. Tá? Primeiro porque em muitas especialidades a gente tem feito, não digo mutirão, mas um esforço concentrado, como foi na área de oftalmologia, na área de urologia no Mário Gatti, em várias áreas. Então, durante o ano de 2023, essa pressão de demanda, essa demora vai melhorar bastante, tá? Junto com os serviços que nós estamos ampliando, como é o caso dos exames de ultrassom, como eu disse. Agora, prefeito, eu ainda vou insistir um pouco mais na saúde, porque os ouvintes estão aqui insistindo. Quando é que Campinas, nós vamos poder dizer que Campinas vai ter, o paciente vai chegar na unidade de saúde e vai conseguir exames com menos tempo do que esse de 1 ano e meio de Durante o 2023, a gente espera que se normaliza, pelo aumento do número de exames que nós já implementamos, e também pela naturalização do que 2 anos sem atendimento. Quer dizer, a partir do momento que você começa a atender, você ficou o ano de 2020, o ano de 2021 parado. Calcula uma fila que já tinha 100 pessoas, 2 anos sem atendimento. Então, assim, tudo isso a gente aumentou a oferta, só que a pressão de demanda ela foi aumentada por 2 anos represada. Hoje vocês estão fazendo a mudança para o Hospital Mário Gatinho, para atendimento. Vai ser um hospital pediátrico, só para crianças, né? Isso. E aí vai liberar, acho que o quarto andar do Mário Gatti. E liberar uma parte da UTI da pediatria, a UTI da pediatria, e liberar o pronto-socorro, que está passando por reforma. Já começou a reforma do pronto-socorro do Mário Gatti. E a ala do pronto-socorro do Mário Gatti de pediatria, que foi transferida hoje às 7 horas da manhã para o Hospital Mário Gatinho, vai ser ampliada para adulto, na reforma que está acontecendo, tudo casado. Nós licitamos já, a empresa já foi escolhida para começar a obra do Mário Gatti, já começou, e a transferência do pronto-socorro faz parte desse pacote. E esse Hospital Mário Gatinho, ele vai ter capacidade para atender tanto quantas crianças? Rose, o que vai significar na rede? Porque assim, o que nós temos aqui? Nós temos a Unicamp, que atende crianças, nós temos o Mário Gatti. O que vai significar em Campinas, o Mário Gatinho, no impacto da saúde para atendimento de crianças? É isso que eu quero entender. Primeiro, Rose, é uma unidade especializada. Ela só vai atender criança. É um hospital pediátrico exclusivo. Primeiro, por exemplo, que o pronto-socorro do Mário Gatti, ele tinha a maior parte do pronto-socorro é adulto, e uma parte de pediatria. Essa parte de pediatria, claro, foi transferida hoje de manhã do pronto-socorro. Então, uma unidade específica para atendimento de crianças é uma unidade que foi feita, foi concebida, foi estruturada para atendimento de criança. Então, primeiro que ela dá um atendimento melhor, muito melhor. Todos os equipamentos, toda a estrutura de atendimento, de enfermagem, de médicos, é voltada para a criança. Segundo, que quando você especializa, o seu atendimento melhora. Então, para a cidade de Campinas, é um ganho fantástico. Aliás, há uma coincidência histórica na minha vida. Eu fui presidente do Mário Gatti em 93, 94. Em 93 foi quando o Hospital Álvaro Ribeiro, onde funciona o Hospital da Unimed hoje, fechou para atendimento SUS. Fechou. Existia um hospital em Campinas até 93, que era o Hospital Álvaro Ribeiro, que atendia crianças pelo SUS. Em 93, esse hospital fechou o atendimento SUS e depois ele fechou. Um problema financeiro, mal das pernas, até fechar. Claro, não estou criticando. Eu lembro. E aí, na época, eu era presidente do Mário Gatti, nós tivemos que transformar o pronto-socorro infantil do Mário Gatti, que atendia 50 crianças por dia, para atender 200, que atende até hoje. Bora, prefeito. E aí, não só para concluir, essa unidade do Mário Gatinho, ela era uma demanda histórica da cidade, do setor de pediatria, sabe? Onde você vai ter o atendimento pronto-socorro, UTI, leitos de retaguarda, centro cirúrgico, enfermaria. Nós vamos aumentar em 13 leitos o total de leitos de pediatria que nós temos hoje, chegando a 56 no total. Campinas hoje tem déficit de leito de pediatria, prefeito? Campinas não. Quem tem déficit é a região metropolitana. Porque aquele fechamento de 2 anos atrás que o governo do estado fez nos 30 leitos do Hospital do Sumaré, foram os 30 leitos que nós passamos no começo do ano com filas. Teve que absorver aqui. Tanto que 37% dos atendimentos da Prefeitura de Campinas era da região. Então, Campinas, por ser 1.280.000, 1.300.000, não tem. Agora, nós atendemos a região.
Tanto que foi uma pressão que nós fizemos e o governo do estado teve que rever e reabrir o hospital de Sumaré. O hospital estadual. Então, assim, aquilo foi um absurdo que foi feito, e que sobrecarregou a estrutura de Campinas. Quer dizer, nós não temos problema nenhum de atender região. Agora, o estado fechar leito, como fechou de pediatria 2 anos atrás, sobrecarregou no período das infecções respiratórias das crianças, período frio. O senhor dizia, né, sobre a importância de unidade especializada para atendimento ao público infantil. Eu estou pensando lá na frente, tem algum risco de problemas simples nos bairros de Campinas, em vez de levar a criança com resfriado, uma dorzinha qualquer ali, nos postos de atendimento, na rede básica ali, nos centros de saúde, e começarem a correr para essa unidade do Mário Gatinho e encher lá? Eu acredito que não, porque nós temos um atendimento bom. Claro, temos problemas, como a gente fala aqui, mas nós temos um atendimento bom de pediatria, tem as UPAs que tem pediatra, como eu falei, a UPA do Campo Grande nunca teve pediatra no final de semana, hoje tem. Então, a mãe que mora no Campo Grande, por exemplo, para ela pegar um ônibus com a criança doente e vir até o Mário Gatti é muito demorado. Então tem a UPA ali, que desde quando nós mudamos a gestão, tem pediatra final de semana. Perfeito. O DJ Ale está perguntando, eu não sei se ele está perguntando, se ele está afirmando aqui, ele está dizendo que com o hospital pediátrico, os postos de saúde devem reduzir a demanda para atendimento de criança, né? Porque ao invés da pessoa passar o dia todo no posto de saúde, ela já leva no hospital especializado. Mas se ela chegar no hospital especializado, ela vai conseguir atendimento ou precisa primeiro, por exemplo, uma febre tem que passar pelo posto de saúde? Não, na verdade, o Hospital Mário Gatinho ele vai ter o pronto-socorro. Então, todos que vão lá serão atendidos. O que a gente quer é que nas UPAs tenha atendimento pediátrico de urgência também, como tem. Então, assim, quem vai na unidade central do Mário Gatinho geralmente quem mora na região, no centro, alguém que prefere ir lá, mas tem que ter, como a gente fez um esforço imenso para ter pediatra todos os dias da semana na UPA do Campo Grande. São 10h43, nós estamos entrevistando o prefeito de Campinas, Dário Saad. Acho que você tem uma pergunta? A gente vai... Não, tem pergunta. Então. Queria mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de zeladoria pública, prefeito. A gente tem observado uma quantidade bem importante de buracos nas ruas de Campinas. Tem a chuvarada que aconteceu aí. Alguns desses buracos eu percebi que foram abertos antes das chuvas. A pergunta objetiva é o seguinte: existe um trabalho para tentar melhorar essa situação do leito asfáltico aqui da cidade? Nós temos 2 ações aí. Primeiro é a nossa operação Tapa Buracos. As chuvas que aconteceram, principalmente no começo do mês de dezembro, em 13 dias choveu mais do que a média histórica dos meses de dezembro e, infelizmente, agravou a questão de buraco. Nós já estamos agindo. E vamos também, agora no começo de 2023, investir 80 milhões de reais em recap. Aí não é tapa-buraco, porque nós temos uma cidade de quase 250 anos de idade e nosso pavimento asfáltico é antigo. Então nós temos aí já previsto, não é promessa, o dinheiro já está... Foi feito um empréstimo junto ao governo do estado de São Paulo, através da linha de crédito Desenvolve São Paulo, Desenvolve SP, e já contratamos, está em processo de licitação para começar no começo do ano o investimento de 80 milhões nos recapes das principais avenidas de Campinas. Agora, prefeito, nós vivemos aí nas últimas 2 semanas chuvas intensas em Campinas. Tivemos uma família que ficou presa dentro de um carro, sendo levada ali pela chuva, teve um desespero, e Campinas já registrou mortes, tanto ali no Guarani, quanto na Orozimbo Maia, por conta das chuvas. E por que demora? Essas obras são caras, a prefeitura tem dinheiro, e o que o senhor pretende fazer para a gente poder não ter mais esses problemas de alagamentos na Princesa do Oeste, na Orozimbo Maia, fora que todo lugar em Campinas hoje tem pontos de alagamento, né? Olha, quando eu assumi a prefeitura, a gente fez toda uma revisão dos projetos de macrodrenagem, que chama. Principalmente aqui da Princesa do Oeste e da Orozimbo Maia. Nós tínhamos alguns projetos lá na prefeitura, mas eram projetos antigos do ponto de vista da nova quantidade de chuva que tem. Então, o que nós tivemos que fazer? A gente refez um estudo de macrodrenagem dessas 2 grandes avenidas. Esse estudo não é um estudo simples, o estudo é complexo. Nós terminamos no começo desse ano de 2022 esse estudo,
que indicou a construção de 8 obras nessas 2 avenidas, Orozimbo e Princesa do Oeste, e a partir daí nós começamos a aprofundar nos projetos e ao mesmo tempo, Rose, nós fomos atrás do financiamento. A estimativa de valor de obras dessas 8 intervenções, que são piscinões, alargamentos das coisas, é em torno de 600 milhões de reais. E aí, o que nós fizemos? Identificamos nessas 8 obras, 3, são 2 piscinões na Avenida Princesa do Oeste e 1 piscinão na Orozimbo. Esses fazem parte da primeira fase. As outras 5 intervenções na segunda fase. E já conseguimos, durante esse segundo semestre de 2022, a sinalização do BNDES de financiar. Temos capacidade de financiamento e agora, no primeiro quadrimestre do ano que vem, já entra em licitação. Tudo isso, Rose, eu também queria que em um mês eu tivesse um plano de drenagem das 2 avenidas e tivesse o projeto pronto. Agora, os projetos são complexos e nós tivemos aí uma discussão muito grande nesses últimos 2 meses. Não é porque choveu, aconteceu essa chuva de dezembro, não. A gente já estava bastante avançado com o BNDES e avançando na finalização do projeto dessas 3 obras da primeira parte. Feito, toda vez que a gente vai falar com a administração pública aqui, na condição de repórter mesmo, claro, com relação a esses estudos, esses projetos de viabilidade técnica e tal, sempre se fala, com esse projeto aqui, a cidade vai ter uma garantia de 10 anos, de 20 anos, e o senhor está relatando agora que os projetos eram antigos e não eram suficientes. Walter, o que nós observamos é que existiam projetos, mas na nossa opinião e na opinião dos técnicos, com um novo regime de chuvas, de mudanças climáticas, com as chuvas intensas em pouco tempo, não nos pareceu que eram projetos adequados para você investir, licitar e tranquilo. Agora, esse projeto que acaba de ser desenhado, se por algum motivo não for possível colocá-lo em prática, seja por falta de financiamento, seja por falta de dinheiro, seja por falta de qualquer emergência que aconteça, ele, na próxima gestão, por exemplo, ele vai estar viável ainda? Vai estar viável. É possível que todo mundo... Porque eu comentava isso essa semana com a Rose, que todo governo que entra, não só o projeto de drenagem de Campinas, mas qualquer outra coisa. O estudo do trem-bala foi feito umas 300 mil vezes. Isso aí é pelo governo federal do trem-bala. Não. Um exemplo. Mas sempre tem parceria com Campinas. Não, claro. Sempre tem estudo conjunto. Então, sempre que tem lá um projeto para qualquer obra de grande porte, todo governo que entra faz um novo estudo. Sena, assim, o estudo que nós tínhamos lá era um estudo que não nos parecia suficiente para enfrentar o novo regime de chuva. Infelizmente, tudo isso que é falado pela imprensa, as mudanças no clima, o aquecimento global, ele tem gerado chuvas mais intensas e muitas vezes localizadas em pouco tempo. Outra questão importante, a cidade historicamente cresce, e crescendo a cidade vai impermeabilizando o solo. É uma realidade que nós temos. Então, o que nós fizemos nesse quase 2 anos foi ter esse plano de macrodrenagem. O escritório que fez o plano é um escritório de referência no Brasil, com obras, com projetos na cidade de São Paulo, projetos em Ribeirão Preto, projetos em outras grandes cidades. Para nós era importante ter essa certeza, era importante ter essa convicção. Eu não sou especialista em obras contra enchente, mas o que nós observamos é que o projeto é consistente. Teve uma reunião há 15 dias atrás com técnicos, inclusive engenheiros de carreira da prefeitura, que viram a apresentação do projeto. Foi apresentado durante praticamente um dia todo discutindo os projetos. Então, hoje, eu tenho segurança, não porque eu entendo especificamente dessas obras, mas o processo foi muito bem elaborado. Então, assim, tanto que foram os próprios técnicos que estudaram essas duas bacias, que sugeriram essas 3 obras iniciais, como primeira fase. Prefeito, a gente tem uma questão aqui em Campinas, que é a região central e a reclamação da população em relação aos moradores de rua. E eu vou dizer para o senhor que eu acho que essa questão, há muito tempo eu não via gente vendendo, criança vendendo em semáforo. E recentemente eu tenho visto pré-adolescentes vendendo em semáforos aqui no caminho que eu venho para Bandeirantes, né?
Eu sei que isso é um reflexo da própria crise econômica que nós estamos vivendo. Mas existe uma questão que são os moradores de rua, a violência. Nós tivemos aquela mulher que foi esfaqueada, depois ela veio a falecer. O abandono do centro, que é uma questão assim, muito nevrálgica para o morador de Campinas. Como que o senhor está olhando para essa questão da saúde? Rose, da saúde não, desculpa. Rose, nós temos ações constantes. Inclusive, ontem teve uma reunião. Vou dar um exemplo. Tem um programa nosso lá que nós temos quase 40 vagas para moradores de rua, em programas nossos. Inclusive, tem um programa importante, que é a Mão Amiga, né? E que não há aderência. Há um constante convite para os moradores de rua participarem dos nossos programas de reabilitação, programas como Mão Amiga, que dá uma profissionalização para os moradores. O nosso dilema é fazer o que quando o morador não quer ir? Não dá para ter uma internação compulsória, né? Não dá, isso é uma polêmica terrível, é discutido caso a caso. Não pode tirar eles da rua porque tem o direito de ir e vir? Então, muita gente, às vezes, me fala, prefeito, por que o senhor não vai lá, manda a guarda municipal tirar a força? Não dá certo. Não pode fazer. Nós oferecemos continuadamente programas de recuperação, programas sociais, sabe? Muita gente reclama, prefeito, tem entidade entregando alimento, a gente conversa com a entidade, oferece local adequado, a entidade não quer. Então, muitas vezes, Rose, quem se incomoda, e nós nos incomodamos. Eu não me incomodo com a presença do ser humano lá, porque ele é um ser humano como a gente. Agora, o que eu acho é o seguinte, me incomoda muitas vezes a falta de vontade daquele ser humano de tentar sair de uma situação degradante. Então a gente respeita como ser humano e temos programas sociais. A mais do que isso, seria uma medida de força, seria internação compulsiva, que é extremamente complexa, caso a caso. Então, é uma situação muito difícil. Eu convivo com prefeitos das grandes capitais do Brasil, e é uma situação extremamente difícil. Tem cidades que eu pergunto qual que está dando certo ali, todo mundo age muito e os resultados são abaixo do que a gente quer. E sem dizer, Rose, que o problema ali, infelizmente, é o vício em drogas. Sim, 90% das pessoas que estão ali estão, infelizmente, com problema de vício. Prefeito, então, assim, acha que se, por exemplo, recuperar os prédios que estão ali abandonados, você começar a trazer vida para o centro? Por isso que a gente fez, Rose, primeira coisa, por isso que nós fizemos a lei de dar isenção de IPTU para quem fizer a reforma. Tem a palavra retrofit, mas é reforma. A lei foi aprovada, vai ser sancionada. O segundo passo que nós estamos trabalhando é para dar incentivos fiscais para empresas no centro. Sabe? Fizemos parceria com a empresa Patriani, melhorou ali a urbanização da 13 de Maio, a iluminação lá melhorou. Então, nós iniciou a parte aérea da obra da Campos Sales. Agora, prefeito, o incentivo, ele tem que vir acompanhado com outras políticas públicas de segurança. Por quê? Porque São Paulo tentou isso, deu incentivos para que as empresas fossem para o centro. Algumas empresas foram para o centro de São Paulo, só que os funcionários chegavam, todo dia tinha assalto. É uma preocupação, Rose. E aí o que aconteceu? As empresas desistiram. Rose, é uma preocupação que nós estamos tendo, tanto que nesse período de Natal, a segurança no centro aumentou bastante. Tanto a presença da guarda como da polícia militar também, que há uma ação conjunta da polícia militar. Então, assim, nós temos intensificado, sim. Agora, é uma situação simples? Não é. Nós estamos com a questão como eu disse, da Campos Sales, que começa a parte de aterramento dos fios no começo do ano. Tem uma obra importante também na Zé Paulino. Tem a questão da 13 que já fez. Tem outras ações que nós estamos fazendo na região também. Eu tenho um ouvinte aqui perguntando, Antônio... Rose, deixa só, para a gente não mudar nesse assunto. É nesse aqui. assunto. Eu ia perguntar o seguinte, prefeito. É claro que a revitalização do centro pode, eventualmente, afugentar esses moradores de lá, mas eles vão para outro lugar. Né? Então, o senhor acha que seria possível, como o senhor já relatou agora há pouco, que outros municípios também não têm uma solução mágica, tem alguma possibilidade, alguma legislação ser feita para tentar ver se há possibilidade de uma internação compulsória? Essa é uma questão, Walter, que é muito discutida, inclusive, no judiciário. O judiciário,
no meu entender, ele quer que avalie caso a caso. Por exemplo, aquele indivíduo que infelizmente atacou aquela senhora, ele era um paciente psiquiátrico. Além de paciente psiquiátrico, pelo que eu sei, ele era também usuário de drogas. Então, é um caso muito complicado. Quer dizer, se vocês... eu já participei de ações onde o grupo de assistência social, as ONGs que trabalham com a gente, inclusive que tem parceria com a prefeitura, vão conversar com essas pessoas, convidam elas para fazer parte de programas sociais, de programa de reabilitação, tudo. As pessoas simplesmente não querem. Elas falam, e muitas sabem exatamente o que responder. É meu direito de estar aqui. Eu tenho direito de ir e vir nesse país. Eles gostam de morar na rua, né? Tem gente que gosta de morar na rua, tem uma certa liberdade, as pessoas são caridosas, dão alimentação, tudo. Então, assim, é um processo que a gente não pode lidar com força. Muita gente, quando manda mensagem para mim, fala, prefeito, é simples. Pega a guarda municipal com 50 homens aí e desce o cacetete. Eu falei, jamais. Pode. Então, mas é isso que eu falo para as pessoas. No caso do usuário de droga, agora, prefeito. Não é assim. Então, o usuário de droga, todo mundo, Walter, que já enfrentou esse problema com amigos, com conhecidos, sabe de uma regra. Quando o usuário não decide enfrentar, é praticamente uma sentença de não sucesso. Estou sendo muito sincero. Então, o que nós enfrentamos, as pessoas que estão nos ouvindo, já observaram algum conhecido, alguém que teve problema e que só saiu daquela situação quando houve a decisão pessoal firme de enfrentar. E mesmo assim não é fácil. Então, nós enfrentamos essa situação de usuários de droga, que é 80%, 90% dessas pessoas que estão na rua e que não querem sair de lá. Bom, eu tenho o Antônio aqui, ele está dizendo, prefeito, por que não cobriu a 13 de maio com acrílico, igual ao calçadão da Praia Grande? Porque as sombrinhas não foi suficiente, o povo está tomando chuva lá embaixo. Não, olha, a gente pensou... Não, Antônio, eu acho boa a ideia. A gente pensou muito nisso no acrílico, sabe? Aí, a gente tem que também ouvir os arquitetos, o pessoal que é especializado, né? Às vezes eu tenho uns gostos lá, eu falo para os arquitetos lá, pelo amor de Deus, prefeito, isso é horroroso, então eu tenho que tomar cuidado com meus gostos. Então, mas foi pensado no acrílico. O que me convenceram é que as sombrinhas ficam mais bonitas. O acrílico às vezes esquenta muito, ele também com o passar do tempo... O acrílico esquenta, sim. Esquenta, dá uma sensação de... E ali não venta muito, entendeu? Ia ficar sufocado. Ia ficar embaixo, sufocado. Né? Então a gente fez opção pela sombrinha. Mas até Rose, já que ele falou, a estrutura que foi montada aguenta o acrílico. Se um dia precisar trocar e tiver uma solução que não esquenta muito, até pode, mas assim... O que a gente tem notado é que a população, os comerciantes lá gostaram. Então, assim, uma boa aceitação. Então, assim, a princípio está indo bem. Do ponto de vista estético, está bem bonito. Bom, eu dei risada porque esse fim de semana, Rosa, eu fui para a Serra Negra, a gente foi fazer a transmissão do programa de lá, e a gente aproveitou um período de folga para ir no Cristo Redentor deles lá, e tem um elevador que é justamente coberto de acrílico, mas é muito mais calor dentro do elevador do que fora. Nossa. Porque aquilo esquenta, vira realmente um forno. Eles me falaram isso, sabe? Prefeito, há um risco de esquentar ali de baixo, entendeu? Então, por exemplo, a gente sabe que na chuva realmente a sombrinha não protege e tal. Prefeito, a gente tem aqui uma questão lá na APA Campo Grande, que são os loteamentos irregulares e a população dizendo que está sem controle. Em relação a esses empreendimentos imobiliários, e principalmente em relação à APA, quais são as ações que o senhor está tomando para poder não ser acusado de omissão ou de improbidade administrativa, já que lá não pode ter Rose, ocupação? Todas as ações da prefeitura foram feitas, a gente faz ações frequentes de fiscalização. Há um inquérito na Polícia Civil, a prefeitura mandou todas as informações, comunicou a todos, comunicou também o Ministério Público. Então, assim, a prefeitura, do ponto de vista de ação, está muito tranquila em relação ao seu papel como órgão público, inclusive com multas, Rose. Foram, se não me engano, 10 milhões de multas, você mesmo colocou... Foram, 15 milhões de multas. Quer dizer, então, do ponto de vista da prefeitura, a gente tem feito o possível. Existe um inquérito na Polícia Civil, em andamento. A gente prestou todas as informações e estamos colaborando com esse inquérito.
Bom, eu tenho aqui o nosso ouvinte, deixa eu ver quem é, a ouvinte, a Sueli, ela volta para a saúde. Ela está dizendo, para eu falar para o senhor, que o posto de Santa Mônica só tem uma ginecologista atendendo há 6 anos, desde que a outra se aposentou. E que a atual ginecologista só atende grávida. E o resto da mulherada fica sem atendimento. Vou checar essa situação. Também está sem clínico geral. E quem tem diabetes e pressão alta só está marcando consulta para quem tem diabetes e pressão alta. O restante do povo também não tem. Rose, como nós fizemos, eu falei aqui... E aí, deixa eu só terminar, e o senhor já responde. Ela disse assim, prefeito, que ela disse que a saúde está morrendo por falta de trabalho dos funcionários públicos. E que vocês precisariam criar um canal de aproximação com o cidadão, mas ela não está falando de um 56. Ela está dizendo que, às vezes, falta... a população não consegue chegar até vocês com todas as demandas. E que seria bom dar uma passadinha lá no posto, se o senhor puder ir. Não, eu vou checar a questão desse centro de saúde especificamente. E o que eu coloquei aqui no início é o seguinte: nós abrimos, Rose, um credenciamento, inclusive para médicos, para cobertura de médicos que estão em LTS prolongada, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia, nós tivemos muito problema dos afastamentos médicos. Então nós já temos aí, se não me engano, quase 30 médicos cobrindo essas faltas. E estamos até trabalhando para verificar se amplia no chamamento de concurso. Esse ano, nós estamos chamando agora mais médicos, a gente fica chamando médicos direto. O que eu acho que está acontecendo, Rosa? Eu vou fazer uma análise aqui que eu tenho conversado com bastante especialistas e prefeitos nessa questão. Hoje, quando eu me formei, há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, ter um emprego público era uma segurança para o médico, para a médica, para várias profissões. A pessoa tinha a questão de aposentar com salário integral. Hoje, as mudanças na aposentadoria que foram feitas lá em Brasília, hoje deixou o serviço público muitas vezes menos atrativo. Então, a gente faz concurso, as pessoas prestam, mas eles não querem se fixar. Então, há um desafio, um tipo de mudança do perfil dos novos profissionais. Eles não querem se fixar numa unidade de saúde. Então, por isso que a gente tem essas alternativas de credenciamento, e eu vou checar pontualmente a questão lá da Santa Mônica. Tá, olha, o Fabrício, ele está dizendo que a INDEC, ela realiza frequentes fiscalizações, porém, na Papa Pio XII, onde se encontra o pessoal que apoia o Bolsonaro, não há fiscalizações, mesmo com diversos carros irregulares no local. E ele falou que perguntou aos agentes por que não estava tendo fiscalização, e esses agentes disseram a ele que eram por ordens da diretoria da INDEC. Ele pergunta para o senhor, isso partiu do senhor? Não, pelo que eu estou acompanhando, tanto a INDEC quanto a Guarda Municipal tem ido lá. Quando tem o fechamento da avenida, a gente abre a rua, tem feito as ações necessárias. Mas eu vou checar na diretoria, não partiu nenhuma ordem de mim, da minha parte, e vou checar na diretoria. Mas acredito que não tenha partido ordem da diretoria da INDEC, não. Tá, olha, o nosso ouvinte aqui, o Carlos, ele está dizendo que está faltando remédios nos postos de saúde, e ele está perguntando sobre as casinhas dos ônibus, quando que inaugura e quando que vai de fato liberar o BRT 100%. Hoje nós publicamos o edital de licitação do transporte, tá? Que é o primeiro passo importante. Durante o ano de 23, começa a ocupação das linhas do BRT. Então já vai começar a funcionar. Durante todo o ano, tá. Começa a ocupar que ele fala casinha, mas são as estações. São as estações. Do ponto de vista da obra, já está concluído? Falta 5% da empresa que faliu. Esse que viaduto, né? O viaduto já deu umas ordens de serviço. Já? Falta a parte lá do Ouro Verde, principalmente no corredor Ouro Verde, lá perto do terminal Ouro Verde, algumas estações. Nós multamos esse consórcio, fizemos tudo, esse consórcio foi penalizado, só que ele não concluiu as obras. Nós devemos lançar, no começo de 2023, agora, a licitação de conclusão. Mas independente dessas obras finalizarem, já começa a ocupação dos corredores. O Osmir está perguntando para o senhor, porque ele falou que está cheio de mato nas calçadas, vias e sarjetas, e ele está dizendo que está tudo abandonado. E não é para o senhor dizer que é por causa da chuva. Não, calçada especificamente
é responsabilidade do proprietário, né, Osmir? Ele sabe disso, ele sabe disso. Agora, a questão... terreno baldio lá. Não, sarjetas, praças... Agora, as praças nós vamos trabalhar, ele tem razão, vamos correr atrás. Tá certo. Eu não sou de brigar ou de falar, arrumar desculpa. Sim. Na questão das calçadas, é claro que os moradores têm que ter responsabilidade. Agora, nas praças, a questão pública é da prefeitura. Prefeito, em relação aos medicamentos, que o ouvinte reclamou... Olha, eu faço reuniões frequentes. Existem alguns atrasos, mas o que eu tenho acompanhado são atrasos pontuais. Se ele tiver alguma questão, pode passar que eu vou checar. Tá, e ele está pedindo para o senhor construir um hospital do idoso e um da mulher. O da mulher está em construção. Está em construção, ali do lado do Mário Gatinho, naquele complexo ali. Tá. O do idoso, o que a gente vai implementar, o que a gente está estudando, é uma questão de hospital dia, uma questão de um atendimento. Mas ele tem toda a razão quando fala do idoso, porque nossa população está envelhecendo. Eu que o digo. Nós estamos. A gente está vivendo mais. Está vivendo mais. Eu lembro, Rose, que quando eu era criança, meu pai falava assim, chegava triste em casa, falava para minha mãe, Diva, fulano faleceu. Aí a minha mãe falava assim, nossa, que pena, mas também tinha quase 60 anos. Nossa. Hoje eu tô com 60, até arrepio quando eu lembro essa história. Morrer com 60 anos já tinha cumprido a missão, já estava bom demais. Claro, podia viver mais, mas 60 já tinha... Hoje, a expectativa de vida tem aumentado, isso é fantástico, só que gera uma necessidade de políticas públicas que o município e o poder público têm que agir. Perfeito, a cidade é complexa, é grande, né? São os complexos os seus problemas, a gente está falando um pouquinho de cada coisa aqui, mas eu gosto da zeladoria. Aproveitar o ouvinte que falou do mato aí. Sabe que a impressão que passa para a gente? Que as equipes que tem para fazer esse tipo de serviço são bem insuficientes, mas não é nesse governo não, é desde sempre. Na verdade... O senhor acha que dá conta de... A verdade é o seguinte, no período das chuvas, e quando, não estou dando desculpa de chuva, mas quando começa a chover, vem o mato, chuva e sol... Realmente, a quantidade cresce mais rápido. Isso, a quantidade de equipes são insuficientes. Por outro lado, Sena, no período da seca, se você tiver contratado um tanto de equipe dessas, ela passa a sobrar gente. Então, existe aí um equilíbrio que a gente sofre um pouco quando a chuva vem o sol, cresce o mato. Nós precisaríamos ter o dobro das equipes ou o triplo. Agora, essa quantidade ela é super suficiente no mês de junho, julho, agosto, e aí tem que ter esse equilíbrio. Isso aí acontece realmente por isso. Não estou dando a desculpa da chuva, mas assim, a verdade Prefeito, para a gente poder encerrar a entrevista, o que o senhor vai prometer aí para a população para o ano que vem? Pode dizer assim, isso é para Campinas, tem alguma novidade? Rose, tem bastante coisa. Iniciam-se as obras de mais de 12, 13 bairros de pavimentação. Nós estamos já com 12 creches finalizadas, a licitação para as obras iniciar em janeiro. Temos até esse mês de dezembro ainda algumas licitações que pode aumentar esse número de creches. Temos durante o ano de 2023 a implantação, a ocupação... Com a creche, o senhor acha que o senhor vai acabar com o déficit de... São 5 mil crianças, né? 4.500, 4.600. Rose, a gente não está falando ainda, eu não quero aqui... Falar que você vai acabar, porque senão depois nós vamos chegar e falar. Não é o prefeito isso. Prometeu Rose, e não cumpriu. Nascem mais crianças também, não, né? Não é só isso. Não é só isso. A previsão é muito boa nesse sentido. Agora, essa fila é uma fila que se movimenta muito. Então, nós queremos começar a construir as creches e devagar analisando a fila. Se tiver possibilidade, a gente vai anunciar, mas eu vou dizer para você, será um pacote fantástico de construção de creches, 12 já estão licitadas. Não é questão de promessa, 12 já estão licitadas e deve ter mais licitações ainda até o final do ano, até o final desse mês. Então, basicamente, é educação que você vai investir. Educação, ocupação dos terminais, dos corredores do BRT, pavimentação de obras anti-enchentes. Tem muita coisa acontecendo. Mas, sem dizer, Rose, na questão do Renda Campinas, que já foi aprovado pela Câmara, sabe? A gente esquece da área social. Vocês esquecem, eu não. Não, estou brincando. Brincadeira. Tô dizendo, nós mandamos para a Câmara um projeto muito legal de transferência de renda.
saímos dos 25, 26 mil que eram contemplados por uma cesta básica do cartão Nutrir, vamos chegar a 31 mil famílias. Aumentamos o valor, inclusive dependendo inclusive se são famílias que são comandadas por mulheres. Então, assim, a gente entra no ano que vem com bastante perspectiva. Ah, mas eu tenho duas perguntas aqui que eu não posso deixar. Eu preciso ir para o intervalo para te liberar, mas teremos aumento da tarifa de ônibus ano que vem, da água? São duas coisas importantíssimas pra gente. Ele ficou até meio branco. Não fiquei branco, não. Esse período é um período que a gente analisa tudo isso. No caso da tarifa de ônibus. Da tarifa de ônibus, ou a gente aumenta, ou a gente vai aumentar o subsídio. Como é que vai fazer? Isso custa. Nós estamos numa discussão na Frente Nacional dos Prefeitos, imensa, sobre o governo federal e o governo do estado tem que ajudar o município no transporte. Senão não tem jeito, já repassou uma quantidade de dinheiro por conta da gratuidade do idoso. E na questão da questão da água, nós estamos analisando os números. Você acha que a gratuidade de fato impacta o valor da tarifa? A gratuidade? É numérico. Né? Não só a gratuidade. Eu não estou culpando a gratuidade. Eu tive em Buenos Aires. O Buenos Aires tem um sistema de transporte razoável. Eu perguntei para o prefeito lá. Escuta, como é que paga aí? Ele falou, o governo federal paga 85%. Eu falei, o governo federal repassa para o estado. Eu falei, que bom! Aí ele perguntou, e no Brasil? Eu falei, o povo de Campinas que paga. Então, isso aí precisa ser uma discussão. Da mesma forma que nós temos... O que o senhor está me dizendo é que podemos esperar um aumento Rose, de tarifa. Não definimos nada ainda. Não definimos nada. Mas provavelmente teremos. Rose, não foi nada definido. Nada definido. Não, você sai daqui a pouco, tá no blog da Rose. O prefeito anuncia aumento de tudo. Não tem nada definido. Vou repetir aqui. Entendeu? Então, essa questão do transporte é uma questão que os governos têm que entrar. Prefeito. Olha, precisamos encerrar mesmo. Então vamos encerrar. Vamos encerrar. Então vamos encerrar. Vamos encerrar, porque... E a tarifa de água ainda está definida. Não tem nada definido ainda. Nada definido. Eu ia perguntar só rapidamente se vai ter uma vigilância nesse pagamento aí desse Renda Campinas. A fiscalização. Olha, nós fazemos constantemente isso durante o ano e a partir do momento que será ampliado, aumentará também a fiscalização, a destinação das pessoas. Isso aí, sem dúvida, sim. Bom, o nosso ouvinte aqui, o Tandy Negrão, está dizendo, prefeito, que lá no DIC está construindo uma casa num terreno que era uma praça. Não pode. Eu não vou nem passar pro prefeito. Não pode. Melhor passar o endereço, eu mando para vocês, né, Fabrício? Eu acho melhor, né? Fabrício é o secretário de comunicação. Manda que a gente checa, sim. Prefeito, muito obrigada pela sua entrevista. Rose, eu que agradeço, aproveitar aqui o microfone da Band para desejar um Feliz Natal para todos e 2023 seja um ano fantástico para Campinas. Bom, obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.